Vai vibrar sozinha agora. Vai lá. Aê! Voltando! Continuando a nossa jornada pelo conhecimento bíblico e hoje sem mais delongas, porque hoje o assunto é longo, hoje tem coisa, é sério e é power, como sempre é também, mas hoje tem mais conteúdo. De cara, negão, você o cara que tá chegando hoje, o que tem que fazer? Voltar no Rap 01, não. Além disso. Seria legal isso, mas principalmente, migão, se chegou agora, faz um favor pra você e pra nós. Dá um like, clica ali no gostei. Se você tá no Facebook, já marca seus amigos, manda pra todo mundo aí. Se tiver no aplicativo. Se tiver no aplicativo, você tem o gostei aí também. Você vai poder acompanhar o conteúdo, tem o compartilhar, manda pros seus amigos aí. Ajuda a gente, cara, porque quanto mais você fizer isso, mais rápido a gente vai conseguir levar o evangelho pra outros locais, pra alcançar pessoas que ainda não entenderam a mensagem. É totalmente gratuito, você não precisa pagar nada por isso, é só pra você ver o reino de Deus ser expandido aí. Esse é o nosso desejo, beleza? E essa aqui quem é? Já participou? Participou? Eu tenho a sensação que já, só que o público já, só que não. Então apresenta, por favor. Sim, rapaz, essa aqui é a Ari, conhecido também como Ari do Jonathan. Ari do Joe. As melhores trufas de Taubaté. Melhores trufas de Taubaté. Você vai arrumar rolo com isso aí. É verdade, não é a melhor. É uma trufa muito boa. É a melhor. É uma das melhores. É uma das melhores. Fala, Ari, tudo bem? Tudo bom, gente? Tudo certo. Graças. É só isso que você vê. Você veio aqui pra falar só isso mesmo. Eu vim pra estudar também. Você só não sabe, mas você já esteve aqui, né, Ari? Então, já. A Ari já esteve com a gente. Pra variar, a gente teve um problema. A gente teve um probleminha, a Ari já voltou. É porque ela vem e dá problema. Às vezes acontece isso. Ela tem um negócio, ela descarrega, ela precisa de descarrego. Precisa de um banho de sal grosso. Muito legal, gente. Então hoje a gente vai falar sobre a história de conversão de Saulo, que depois virou Paulo, mas não virou Paulo por causa da conversão. Não é, rapaz, eu jurava que é tipo aquela coisa assim, Saulo, Saulo, a partir de hoje não se chamarás mais Saulo, serás Paulo. Não tem. Não tem isso não, e depois a gente vai aprender isso. Então, hoje, o objetivo então de entender hoje é que independente da sua história, irmão, fecha em mim, independente da sua história, Deus pode transformar tudo que você viveu, que era contrário à vontade dele, inclusive, em bênção. Ele pode transformar, você pode conhecer Jesus, o evangelho é para você também. Você já achou, negão, que o evangelho não era para você? Se bem que você vem de um rincão que sempre falou que você pode, você consegue, então não sei se mas você já achou que o evangelho não era propício para você? Cara, eu cheguei a duvidar, assim, principalmente quando eu lutava contra alguns pecados que eu não conseguia vencer, porque eu estava lutando sozinho, sem Jesus. Eu cheguei a duvidar, mas aí Jesus chega na parada e vambora. Ari, quando Jesus te chamou a atenção pela primeira vez, é claro que ao longo da sua história ele foi te incomodando, né? Ele foi te ensinando, se revelando pra você, mas teve um momento que as coisas começaram a fazer mais sentido, não sei se eu tô errado. Sim. Foi de forma mais sutil ou foi tipo um acidente, tipo caiu uma panela fervendo em cima do seu cachorro e aí você percebeu o amor de Deus? Como é que foi delicado? Como é que foi isso? Não, foi tipo assim, nossa, é agora que eu vou ter que me converter? Será que dá pra esperar um pouquinho, porque eu quero aproveitar mais a minha vida? E o Joe sabe disso. Oi? O Joe sabia disso, que você queria aproveitar mais a sua vida. Eu acredito que foi a mesma situação. Mas daí Jesus veio e transformou tudo, né? Tá bom, muito legal. Então vamos lá, sem mais delongas, Atos 9, 1 e 2, negão, com a sua voz rouca e adocicada de sempre. If I have a thousand. Não. Enquanto isso, Saulo ainda respirava as ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para a sinagoga de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Legal, então olha só, a primeira coisa que a gente consegue perceber é que Paulo, na verdade Saulo ainda, ele era muito fiel à crença dele. Existe uma diferença enorme entre fé e crença, Sim. Mas na crença que ele tinha, que é algo pejorativo nesse momento, depois a gente vai entender mais sobre isso, ele era muito fiel, ele achava que perseguindo cristãos ali, ele estava cumprindo a justiça de Deus. Ele como judeu, ele perseguia cristãos, aqueles que criam em Jesus, e até a ponto de matar eles e tudo isso. A gente estava zeloso, né? Aliás, Romanos 10 vai falar, e o próprio Paulo vai dizer de que sobre os judeus, que muitos têm zelo, mas sem entendimento. Aí você conhece gente que tem zelo, até sincera, chega a ser sincera na sua crença, mas é uma crença sem base, sem estar embasada em nada.
Tem como você reformular a pergunta? Aplique numa frase. Você conhece gente que é até sincera, só que sincera não naquilo que Deus estabeleceu para que a gente seja sincero e honesto e busque, mas que é sincero buscando no lugar errado. Você conhece gente realmente, sinceramente enganada, entendeu? Sim, porque eles acham que o que eles seguem é o certo, mas não chega nem a procurar a ver na Bíblia se bate com o que ela tá crendo, né? Igual essas pessoas que, não sei se eu posso falar, não pode. Mas vai caminhando assim até chegar a determinada cidade para pagar os seus pecados, mas esquece que o verdadeiro propósito já foi feito, né? Ou usa uma roupa X, ou não corta o cabelo, tamanho de cabelo. Ou vai pro monte, né? Mas uma característica que é importante, assim, para quem tá vivendo essa questão do zeloso pelo aquilo que se diz acreditar e até que acredita mesmo, mas está sem entendimento, que os Arrais tem uma música que fala que somente uma fé que se abala se torna inabalável. Então é muito importante que em algum momento da jornada você se permita duvidar. Não estou falando para duvidar do Cristo, mas para se duvidar, para ir buscar na fonte. Questionar, na se verdade, questionar, né? Falar assim, peraí, será que é isso mesmo? E vai ler na Bíblia, vai buscar na palavra de Deus a certeza disso. Isso vai te dar mais segurança no final das contas, né? Não tem por que ter medo disso. Eu vim de uma tradição religiosa que, eu lembro que eu, muito novo, assim, meses, semanas talvez de fé, eu comecei a fazer questionamentos sobre de onde veio Deus, questões assim. Aí me fala, não pode duvidar. Você está blasfemando contra o Espírito Santo se você duvidar. Blasfemando porque eu duvido, mas eu só queria entender. Não pode, se Deus vai ficar bravo com você. Aí eu parei, fiquei apavorado. Aliás, o Espírito já sabe todas as dúvidas que você tem, né, cara? Exatamente. É uma loucura isso mesmo, cara. Então, Saulo estava tão empolgado nessa perseguição que ele vai começar a perseguir os cristãos fora de Jerusalém. Ele vai de Israel, de Jerusalém, ele vai para os gentios perseguir. Inclusive é um lugar que ele vai ser usado mais para frente para pregar o evangelho aos gentios. Atos 26:11 fala assim: muitas vezes ia de uma sinagoga para outra, falando sobre Paulo, a fim de castigá-los, e tentava forçá-los a blasfemar. E em muita fúria contra eles cheguei, Paulo dizendo de si mesmo, em muita fúria contra eles cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Muito loucura, né, cara? Alguns vão dizer, inclusive, que esse era o espinho da carne de Paulo, é o fato de ter perseguido cristãos e depois conviver com irmãos. É uma ilação, é uma suposição. E como aquele carimbo nosso dos últimos tempos, não é bíblico, mas é uma boa ideia sobre isso. O texto que o Negão leu fala, numa das partes falou, respirando ameaças, né? O motivo da vida dele começa a ser esse, e aquilo vira quase que uma ideia fixa para ele. A perseguição se torna um vício quase, né? Ele respirando ameaça, aquele negócio visceral. Era um prazer para ele, né, matar, será que não? Sim. O prazer não era nem matar, o prazer era cumprir aquilo que ele achava que era a vontade de Deus. Assim como o prazer dos islâmicos de se explodirem. E alguns cristãos na internet. Na internet. Que pessoalmente é um cordeirinho, mas na internet o bicho é um leãozão, que fala, que xinga, que expõe, que é impressionante. Interessante que os cristãos continuavam frequentando as sinagogas, eles não abandonaram esse background aí do passado deles, é uma coisa só interessante para se pensar. Assim como Saulo, nós também hoje perseguimos as seitas, entre aspas, e não pensamos com misericórdia e amor nas pessoas que estão dentro dessas seitas. Então, muitas vezes, de fato, é um rincão, estou usando muito essa palavra rincão, né? Mas de fato é um grupo que não segue a palavra de Deus, mas a gente começa a perseguir esses caras, essas seitas, esquecendo que tem gente lá dentro que precisa ser amada, e por ser amada podem ser transformados pelo Evangelho. Vocês tiveram uma experiência que você não vai contar aqui hoje, mas de amar pessoas dentro de contextos não bíblicos, né? Sim. E aí, versículo 3, Ari, como é que está escrito na sua Bíblia aí? Mas, na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente, uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele.
Legal. Aconteceu enquanto Saulo estava indo fazer o que ele imaginava ser a vontade de Deus. Muitas vezes pessoas sinceras serão confrontadas no caminho em que acreditam ser a vontade de Deus. Eu não sei você, Ari, eu digo de mim também. Muitas vezes eu fiz aquilo que eu achava que era a vontade de Deus, sinceramente achava que era a vontade de Deus, e fui confrontado por irmãos ou mesmo pela própria palavra sobre um caminho, que aquele caminho seria algo, um caminho esquisito a ser seguido, né? E aí, nesse momento, quando é confrontado, as pessoas podem resistir à voz do Espírito ou se render à voz do Espírito. Graças a Deus a gente às vezes se rende, mas muitas vezes a gente resiste. Por isso que é bom a gente orar para que a gente esteja perto de pessoas que possam exortar a gente, né, de alguma coisa que a gente está fazendo de errado, né? Muito bom. Muito legal. O texto que a Ari leu fala que trouxe luz. Como é que é a expressão que você usou aí? De repente viu uma luz ao seu redor. Legal. Então Deus vem a Saulo trazendo luz e começa a transformação na vida dele. Salmo 18 fala que Deus, tu, Senhor, derrama luz nas minhas trevas. Então tem muita treva aí, né, André? Bastante. Você tem que ir embora daqui, você não tem. Nós somos cheios de luz. Você não viu que já saiu daqui. Então ainda tem bastante. Muito legal. Saulo não percebia as coisas espiritualmente, mas só conhecia a lei, ele era um estudioso da lei. A luz que vinha do céu o tocou e o fez se aquietar para ouvir o que Deus ia falar, e aí Deus começa a falar. Legal? Capítulo 4, versículo 4. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Pronto. Saulo percebe uma ação sobrenatural naquele momento ali, com certeza foi uma coisa louca de participar e de viver. E assim como foi com os antepassados de Paulo, agora acontecia com ele, porque Paulo estudava a lei, o Velho Testamento, etc. E muitas vezes Deus apareceu para esses irmãos, e agora ele está vivendo na prática aquilo que ele estudou, e ele não sabia nem que era possível aquilo, talvez, né? Paulo não conheceu Jesus, né? Pessoalmente. Ele era contemporâneo de Jesus, mas não tem nenhum relato de fisicamente ele e Jesus. Tá. Embora, em Gálatas, por exemplo, ele vai dizer que Jesus apareceu para ele, mas já num outro contexto, já com o corpo, já com o corpo transformado, glorificado, Jesus, entendi. Né? É isso mesmo? Entendeu? Todo mundo entendeu? Interessante que Jesus fala com Paulo na língua hebraica. Enquanto eu continuo aqui, negão, se puder abrir aí Atos 26, 14, porque essa é a língua na qual ele lia, Paulo lia o Velho Testamento. As escrituras na língua hebraica, né? Então Deus faz questão de falar nessa língua para ter certeza que era Deus falando com ele mesmo, porque o Velho Testamento foi escrito na língua hebraica. É porque... Leia aí, legal? Eu leio aqui. Todos caímos por terra, e então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Legal. Então Paulo contando essa mesma história em Atos, ele diz que foi em língua hebraica, e isso é muito interessante porque era de fato a língua. Paulo falava grego, Paulo falava também hebraico, evidente, mas Deus aparece para ele e fala em hebraico para ratificar tudo isso. É muito lindo isso, né, cara? Esse é o falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. É falar em línguas que as pessoas consigam compreender Deus nos seus contextos. Se trouxer aqui um pastor antigão com a linguagem do Voz M6 para falar para jovens, vai ter uma centena de jovens dormindo. Agora, se falar numa linguagem que o jovem consiga entender, e aí ele vai reconhecer aquilo na linguagem que ele tá acostumado, ele vai reconhecer a voz de Deus com mais facilidade. Muito legal. Isso é fantástico. E isso só porque Deus é um querido, né? Ele só podia falar inglês com ele, podia não falar nada, mas resolveu falar na língua do cara. Versículo 5, Ari. Quem é o Senhor? Perguntou ele. E a voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Rapaz do céu, cara. Oi? Que desespero que deve ser isso. Nossa, eu nunca quero escutar isso. Eu sou Jesus. Mais ou menos assim, agora fala na minha cara, né? É muito louco. É mais ou menos o traficante, né? A gente já brincou sobre isso.
o traficante chega aí na sua casa, bate lá e fala assim, ok, você quer falar comigo? Você tá, né, o bandido... Põe uma pistola na mesa assim, fala. O cara que está perseguindo a vir conversar com você agora. Meu Deus. O primeiro... Bom, você não terminou o versículo, né? Terminou. Agora é o 6. Quer que fale o 6? 6. Isso. Não, pode falar. Mas levante-se, entre na cidade e ali dirão a você o que você deve fazer. Então, mas o meu 5 fala assim, Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, não tem isso? Eu não tenho. A tradução, a NVI. Que legal. Bacana. NVI, rapaz. NVI. Aliás, Saião, queremos você aqui. Ele fala, quem és tu, Saulo? Ele queria saber quem ele poderia estar perseguindo nos céus, já que era extremamente zeloso e irrepreensível pela lei. É que alguns versículos falam que essa perseguição também acontece no céu. Quando vê a Cristo, acontece a conversão e começa a transformação. Então, quando Paulo vê de fato a Cristo, e é evidente que a gente está fazendo um paralelo aqui, o fato de ver não com os olhos carnais, mas os olhos espirituais, ver a Cristo, começa uma transformação na vida daquele que viu. Paulo estava perseguindo a igreja. Jesus ensina em Mateus 25:40 que tudo que a gente fizer a igreja, fazemos a ele. Então, quando Paulo está perseguindo a igreja, está perseguindo Jesus. É por isso que ele fala, porque você me persegue. A gente tem que lembrar disso. Né? Isso é fundamental. Claro que essa frase aqui é muito delicada, porque alguns pastores canalhas vão usar para pedir o que quiser, porque afinal de contas não é a igreja, irmãozinhos, todo mundo. Os pequeninos. Paulo sabia quem era Jesus. Eu estou errado, não? Ele pode não ter convivido com ele e perseguir os cristãos, mas ele sabia com certeza que era Jesus. Forçando aqui um pouco a exegese do texto, Paulo era discípulo de Gamaliel, um cara que a gente viu alguns capítulos atrás, deixando bem claro, falou assim, deixa eles, não precisa perseguir. Porque se esse Jesus, ou seja, um cara que tinha conhecimento de quem era Jesus e que inclusive tinha suas dúvidas se Jesus de fato era o Cristo, mesmo sendo um mestre da lei. Porque preferiu deixar na dúvida para que o tempo provasse. Então eu acredito que Paulo tenha sido orientado. E se era discípulo, provavelmente devia estar nesse contexto onde Gamaliel recomendou que não se perseguisse. Com certeza. Interessante. Mas eu estou fazendo um exegese extra citação bíblica aqui. Uma boa suposição. Uma boa suposição, só. Não é então vai lá, negão, versículo 6. Versículo 6. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. A minha versão, ela começa um pouco antes. Ela fala assim, ele tremendo e atônito disse, Senhor, o que queres que eu faça? Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que deve fazer. Saião. Ao entender quem era e o que estava ocorrendo, a sua primeira atitude foi o que queres que eu faça. A primeira reação de Paulo foi, já entendi que eu estou fazendo besteira, então o que eu devo fazer? O que queres que qual que é o certo? É como se ele dissesse, ok, errei, o que eu faço agora? Tá bom, legal, errei. O que eu faço agora? Né? Linguagem de internet, errei aqui. Esse eu não conheço, acho que eu não estou usando internet. O WhatsApp, o pessoal escreve, depois preguiça de botar o asterisco, põe errei aqui. Pronto. Vai falar. Jesus ensina o que ele deve fazer, mais uma vez a ordem vá à cidade e espere. Do mesmo jeito que foi lá em Atos 1:4, quando ele falou vai para Jerusalém e espera, ele fala a mesma coisa agora, vai lá e espera. Deus usa a igreja na sua obra, aliás, é o que estamos fazendo aqui, sendo usado por Deus na obra que ele está estabelecendo. Ao invés de revelar tudo a Saulo no mesmo momento ali, Jesus vai usar um irmão, que é Ananias, para fazer isso, para revelar o resto que precisava fazer. É legal saber que você vai ser usado, né, Ori? Deus podia não precisar de você, mas ele usa você para falar para as pessoas. Amém. Amém. É muito bom saber que a gente é útil, né? Muito legal. Versículo 7 ali. Os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Então os homens também tiveram uma experiência e foram impactados, pois ao acompanharem Saulo com esse novo discurso, também eles seriam perseguidos. O fato de agora Saulo estar dizendo uma coisa diferente do que estava dizendo e eles continuarem acompanhando Saulo, significa que ele também seria perseguido. Esses irmãos que a gente não sabe quem é, eles serviram de testemunha para o que ocorreu com Saulo. Versículo 8, negão. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, e os homens o levaram pela mão até Damasco.
Bacana, então Deus usa a cegueira física para que Saulo enxergasse o espiritual. Você falou alguma coisa sobre isso hoje? Isso, legal. Na verdade, também uma daquelas análises bíblicas que a gente vai vendo, me parece ser uma característica, esses momentos de epifania, e epifania é quando você tem um encontro com Deus que muda o seu modo de ver, o seu modo de pensar e entender as coisas, passa a ser uma característica esse momento de perder a visão, seja fisicamente ou espiritualmente, de alguma forma. Assim, isso acontece com Moisés, acontece com Isaías, acontece com um monte de gente, Elias e tantos outros homens de Deus, que se veem na penumbra ali sem entender exatamente o que está acontecendo, enquanto recebe essa mensagem de Deus. Legal, tem até comentário fofo aqui que fala que, assim como a galinha e os pintinhos, os seus descendentes, né? Eles não enxergam nada quando estão debaixo das asas, os pintinhos. Somos levados a não enxergar nada à nossa volta para poder enxergar o que importa e o que Deus quer para nossa vida. Legal. Comentário fofo aqui. A gente tem que fechar os olhos e deixar que Deus guie a gente, né? Ser guiado por Ele, né? Entendeu? Essa nossa tentativa de ver, de saber, de conhecer, ela é uma rebeldia, ela é fruto da iniquidade do nosso coração, que é um assunto para uma boa pregação. Muito legal. Saulo, ele era um cara muito independente, né? Muito ativo, muito ousado, mas ele teve que aprender a dependência e passou a saber que agora era Deus quem o dirigia dali para frente, porque ele estava cego. Versículo 9, Ari. Ele ficou 3 dias sem poder ver, e durante esses dias não comeu nem bebeu nada. Então, Saulo jejua para compreender a vontade de Deus, talvez, né? A gente não sabe, mas ele ficou ali pelo menos sem boca para nada, ali, né? Sem pique de comer, né? Ele se coloca em posição de dependência. O jejum não é para mudar a vontade de Deus, mas serve para nós nos esvaziarmos de nós mesmos. Isso é uma coisa importante. A gente tem que entender que jejum não é barganha. A grande maioria das pessoas que fazem jejum, a grande maioria é barganha. Trocar com Deus, Deus, eu fiz jejum, aqui está na minha mão, o meu jejum, agora me dá a bênção, agora me dá o que eu quero, etc, etc. Jejum é para você se esvaziar, a gente pode até um dia tratar só sobre isso, mas não pode ser troca, senão a gente cai da graça. Legal? Versículo 10, quem lê? Eu leio. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. Então, olha só, Ananias, ele era um discípulo, ok, de Jesus, assim como nós somos também, e era um homem de oração. Para ele era natural ouvir Deus falar, tanto que ele fala, eis-me aqui. Ele não fala assim, ai meu Deus, o que está acontecendo? Não, eis-me aqui, Senhor, ok? Diga aí. Nem como Paulo, que quem és? Né? Não, ele sabia exatamente o que estava chamando. Diferente de falar, legal, conhecia a voz do mestre. É o que está aqui, inclusive, diferente de Paulo, ele ouve a voz de Jesus e não se apavora, mas trata como alguém íntimo, diferente do que Paulo, a reação de Paulo. Versículo 11 ali. E o Senhor lhe disse, apronte-se e vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, na cidade de Tarso. Ele está orando. Então Saulo não estava só jejuando, mas estava orando também. Isso. Porque jejum sem oração é regime. Isso. E aí Judas abriu as portas para receber Saulo. Quando a gente abre as portas das nossas casas, a gente recebe todo tipo de pessoa. Você que vai montar um hippie na sua casa, é bom saber isso já. Você precisa primeiro montar um hippie assim na sua casa. Depois você precisa de mandar, se quiser ajuda, a gente está pronto para te ajudar nisso. E aí você precisa saber que vai receber um monte de gente. Eu recebo um monte de gente no meu hippie que é diferente. Você viu que eu fui delicado, né? Um monte de gente diferente. Não só na minha casa, como nos outros hippies que a gente frequenta. A gente precisa ter misericórdia para receber pessoas doentes. A gente precisa ter essa misericórdia. Versículo 12, alguém? Eu. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Muito legal. Então, legal, Saulo, quando perdeu a visão do mundo, ele passou a ter uma visão de Deus e começa a entender algumas coisas mais profundas. Deus poderia ter revelado tudo diretamente a Saulo ali, mas ele usa a igreja, que é o seu corpo, para realizar a obra de forma completa. Perfeito. Isso é muito legal. Tudo que Deus vai fazer, ele costuma fazer através da igreja. Ele podia vir fazer, podia mandar anjo, mas ele nos permitiu ser... Esse negócio de cristianismo, carreira solo. A igreja não está corrompida, então eu vou viver Jesus na minha casa. Esse argumento cai exatamente na soberba. É exatamente essa coisa de não se permitir ser exortado por alguém porque ele não está tão bom quanto você em determinada área, sobre o seu julgamento, inclusive.
É um problemão, cara. Não adianta, tem que caminhar mesmo com gente imperfeita, é assim mesmo, é no hospital, vai ter gente mais doente, gente menos doente. E às vezes você vai ver um doente curando o outro, sendo ferramenta para curar o outro e faz parte do processo. Porque é onde eu te curo, você não alcança. Eu preciso te curar, depois você me cura, né? Como diz o pastor Eros, uma colônia de leprosos. Muito legal. Ari 13:14. Ananias respondeu: Senhor, muita gente tem me falado a respeito desse homem e de todas as maldades que ele fez em Jerusalém com os que creem no Senhor. E agora ele veio aqui a Damasco com autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos os que te adoram. Legal. Ananias, com intimidade, fala a Deus dos seus temores. Ele não... Peraí, Deus, mas o cara tá matando a galera lá. Entende isso? Não é uma oração burocrática, assim, só, Senhor, não. É uma oração, Deus, eu tô com medo disso, eu tenho medo daquilo. Isso. É uma coisa que a gente precisa ter, né? Essa oração mais honesta. Ele sequer planejava não cumprir. Muito pelo contrário, ele só estava abrindo o coração para Deus e falou, Senhor, mas esse cara é um cara complicado, eu vou... E aí, é para morrer, né? É esse o fim mesmo, é agora? Eu posso despedir dos amigos, então? É isso aí. Versículo 15, negão. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é um instrumento escolhido para levar meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Legal, então Deus providenciou conforto e segurança a Ananias, revelando seus planos para Saulo. Então legal também, Deus não precisava disso, podia estar só mandado, vai e se vira aí, não discute comigo não, mas Deus é sempre querido, e aí ele fez ele entender. Deus chama alguém específico para um propósito. Perfeito. Há um propósito para cada um de nós, Ari. A gente deve buscar ardentemente, na intimidade, o que Deus designou para você. Pra gente. Tem uma vontade de Deus generalizada, por exemplo, que a gente seja santo, que a gente pregue o evangelho. Mas pregar para uma tribo X é um chamado específico. Isso. Pregar no hospital tal é um chamado específico. A gente pode fazer do ponto de vista genérico. Mas Deus chama alguns, porque no seu trabalho ali só você tem acesso. Na sua faculdade, etc. Só você tem acesso. Uma coisa importante é esse atender ao chamado não pode preceder, atender à vocação, né, que é o ir, não pode preceder atender ao chamado. Porque não é porque você entendeu que tem que pregar para uma tribo X que você pode abrir mão de viver uma vida coerente, de ser exortado, ser discipulado no local onde você está hoje. Um bom exemplo disso é Moisés. Moisés entendeu que ele era o cara responsável para resgatar o povo do Egito, lá da escravidão. Mas quando ele agiu antes da hora, Deus deu 2 ovelhas para ele pastorear, ele matou uma, ele matou o egípcio. Então, agir só porque eu acho que é isso que eu tenho que fazer também é complicado. Deus sempre age através da igreja, isso é muito importante, para não servir de estímulo para a gente sair fazendo coisas de maneira desfiliada aí. Deus vai acionar um sacerdote, e quando eu digo sacerdote, qualquer um, né, da igreja, como é o caso de Ananias, um discípulo, que vai lá e vai impor as mãos sobre ele e fala, querido, vai. Quando você for enviado, aí você vai. Então tem um tempo certo para ir. Muito legal. Não é o assunto de hoje, a gente nem vai entrar nisso, mas esse texto não dá pra gente basear aquela discussão antiga aí, teológica, de eleição. Não, esse texto ele é claro que fala que ele foi escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis. Então, só para você não cair no erro de usar esse texto para basear essa doutrina, que também é uma questão pra gente discutir depois com mais calma. Versículo 16, quem? Tá na vez de quem? Ari. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. Caramba, hein? Então Saulo sabia bater, né? Sabia agredir em nome de Deus, mas agora ele aprenderia a sofrer agressões por esse mesmo Deus. Reflexão, você está disposto a padecer pelo nome de Jesus, assim como Saulo sofreu? Ari? Olha, você falou isso hoje, eu tava lendo o Salmo, é um dos primeiros, eu não lembro, mas ele fala assim: eu sei que sou honesto, mas se eu magoei alguém, que o Senhor possa me maltratar por eu ter feito isso. É difícil a gente falar isso, né? Se eu maltratei alguém, que o Senhor faça o mesmo comigo. É difícil, colocar à disposição para restituir. A sofrer por a gente ter maltratado alguém, alguma coisa. Mas eu quero, mas é ir além, viu, Ari? Por exemplo, perder a amiga por pregar Jesus para ela. Tá disposto a sofrer, ou mesmo apanhar no ônibus, né? Você estava contando uma história de um ônibus antes da gravação aqui. Se fosse pregar para aquele cara que você quis pregar, e se ele te batesse?
tá disposto, porque é isso, esse é o nível de cristianismo que o Senhor quer nos levar. Não de apanhar, mas de estar pronto a apanhar, né? Isso eu acho que é importante. Se necessário. Se necessário, perfeito. Versículo 17, negão. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Legal demais. Primeiro que Ananias, ele acredita no que Deus fala e já chega chamando de irmão, né? Irmão Saulo. Ele já dá dessa da comunhão na hora ali. Baixou a guarda total. Não, você precisa crer, não precisa nada. Deus falou que é para falar com você, então, irmão, vem cá. Zero julgamento, é muito legal. Muita igreja. Muita igreja. É uma coisa que é legal entender que Deus usa com frequência os irmãos para abrir os nossos olhos. A gente precisa ter humildade e estar sensíveis ao recado de Deus através dos irmãos. Legal? Ari 18, estamos terminando, gente. No mesmo instante, umas coisas parecidas com escamas caíram dos olhos de Saulo, e ele pôde ver de novo. Ele se levantou e foi batizado. Claro, essas escamas não é físico, tá? Escamas é do ponto de vista daquilo que impedia ele de... Eu fico pensando nos negocinhos caindo assim. Deus abre novamente os olhos de Saulo e agora com a visão espiritual pode entrar na obra de Deus conforme ele preparou. Então legal que agora ele começa a ser útil, agora vendo de forma que era para ter visto antes. Mais uma vez aqui o texto mostra a necessidade, irmão que nos acompanha em casa, a necessidade do batismo. Paulo acabou de crer e foi convertido pelo Senhor e na sequência ele vai ser batizado. Vai participar de uma cerimônia de batismo, porque não é opcional. É imperativo que Saulo rompesse com a tradição que ele estava vindo. Então eu sei que isso é um assunto chato para você. Música de assunto chato, não tem não, tô brincando. É assunto chato para você, porque é um rompimento com uma tradição religiosa. E quando você fala que vai ser batizado, a sua família vai dizer, mas você já foi, ou a sua família vai dizer que é absurdo. E na verdade é necessário exatamente por isso, para que haja esse confronto mesmo. O batismo ele foi importante para as pessoas que o acompanhavam na comitiva, e aí o texto não fala, mas é uma suposição nossa, porque ele sabia que agora havia sido designado para outro trabalho. Foi importante para eles entenderem ali que Paulo agora estava numa outra pegada ali. Assim como é importante depois do nosso batismo para que os amigos entendam que a gente está numa outra pegada. Eles já percebem isso, mas é bom confirmar isso. Versículo 19, negão. E depois de comer, recuperou as forças. Então Saulo entende a vontade de Deus e acaba com o jejum. Conclusão, temos o exemplo de como nos portar em 4 situações diferentes. Vamos lá, 4 situações diferentes para concluir o material. 1. Como Saulo nos submetendo e entregando a nossa história a Deus, permitindo que Ele trace o nosso caminho daqui para frente. Amém. Primeira coisa que você vê dessa forma. 2. Como Ananias, não nos negando a servir de instrumento para a bênção de Deus na vida de outras pessoas, ainda que não nos seja agradável aos nossos próprios olhos. Então eu vejo como Saulo, ou vejo como Ananias também. Você pode se colocar nessa visão aqui de tratar. 3. Como Judas, abrindo as portas da sua casa àqueles que estão enfermos, necessitando de conhecer a glória de Deus. É uma outra forma de você ver também. Ou ver como Jesus, indo em busca do perdido, mesmo sendo este perdido em um grande ofensor. Então analisa uma dessas maneiras de você entender você na história e vamos viver. Não é para você escolher uma não, é tudo isso. Mas alguma coisa talvez Deus está tratando com você aí. Amém, galera? Amém. Ari, alguém não gostou e quer mandar e-mail, para onde manda? falecom@evangelhosimples.com.br. Aê, muito bom. Fez a tarefa de casa, já estava esperta já. Muito legal, Ari. Algum comentário mais, negão? É isso, que o Senhor nos use. Que chegue aí na sua casa. Compartilhe esse material, você vai ver que vai ser legal, você vai abençoar um monte de gente e você vai se sentir alimentado por praticar a palavra de Deus, que é anunciar Cristo. Amém. E se você não tem ainda, só uma dica prática, baixa o aplicativo. Baixa o nosso aplicativo. Desde 1º de novembro de 2016, o aplicativo está disponível. Exatamente. Então faça isso. Tá bem legal, hein? Tá bem legal. Gente, Deus abençoe, tamo junto, um abraço, valeu demais. Tchau.